agora abrir para perguntas. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a essa conjectura de reforma tributária para fechar contas, né? Ou para conseguir alcançar o financiamento do que é proposto enquanto política de direitos sociais da Constituição Federal. Eu penso que, aparentemente, nós somos um país muito rico e que o problema está exatamente no conflito distributivo desses recursos. Então, o emprego dos recursos de maneira efetiva ou eficaz. Queria a opinião dos palestrantes sobre isso, se, de fato, precisamos ajustar as contas porque inflamos demais o Estado, ou se, na verdade, o efeito é outro. Nós estamos arrecadando o suficiente para ter um Estado democrático e não tão desigual, mas a forma como nós estamos empregando o recurso talvez seja equivocada. Isso me atrela muito ao tema que o Otávio está estudando, da questão da corrupção, né? E como isso, do tanto que a gente arrecada, na via de distribuição para a política pública até o efetivo serviço de ponta, o quanto a gente perde desses recursos no meio do caminho. Oi, bom dia, eu sou Ezequiel, sou do mestrado. Eu tenho uma pergunta sobre o estudo de desigualdade, que eu não sei se é exatamente o tanto foco, mas, enfim. Como é que vocês trabalham essa análise sobre desigualdade, queda, com medidas intergeracionais? Reformas que hoje são ruins, então o governo que faz parece que está prejudicando, mas daqui a 10, 15 anos elas vão ser boas e vão beneficiar um governo futuro, pelo menos na sua imagem. E, ao mesmo tempo, governos que tomam muitos empréstimos ampliam o déficit para investir em políticas sociais. Tá, eu sei que parece que eu estou falando do PT e PSDB, porque, enfim, é o que a gente tem. Mas a gente tem uma melhora de quadro imediata e chega depois, tem que fazer reforma, então fica essa coisa. Quem deu uma causa econômica parece que foi um bom ator e o vilão é aquele cara que está tendo que arrematar o orçamento. Vocês conseguem incluir essa análise intergeracional ou a gente fica muito olhando só para fotografias de quadros presentes? Uma pergunta bem curta, mais para o Oscar e para o Maués, tentando fazer as falas de vocês, tentando contrapô-las um pouco. Há, de fato, uma crise institucional ou é o direito constitucional brasileiro que não está preparado para pensar a separação de poderes em termos de poderes competitivos? Então, eu tenho uma pergunta mais para a professora Marta. Meu nome é Sara, eu sou mestre aqui pela escola e doutoranda no programa da São Francisco agora. Me chamou muito a atenção, na sua apresentação, a sua explicação mesmo, que a tese, o que você apresenta é que a Constituição, né, os direitos políticos trazidos pela Constituição de 88 são a explicação para a redução na desigualdade de renda, especialmente explicada pelo dado do aumento da renda ter acontecido mais no primeiro quintil do que nos outros. Eu queria saber se existe um elemento regional nessa explicação, porque os seus dados parecem bem agregados nacionalmente e, para alguém que nasceu no Ceará, como eu, me chamou muita atenção a concentração dos atendimentos nos mapas na região sudeste e sul do país. Então, eu queria saber se entra, em algum momento da explicação, esse fator regional. Uma última pergunta. Bom, desculpa. Uma pergunta rápida para vocês. O Oscar fala do Supremo, né? Você fez referência à votação do ensino religioso, né? Olhando para enfim, não é
minha área de especialidade, mas olhando muito de longe essa história, a impressão que eu tenho, a minha dúvida é o quão contramajoritário de fato é o Supremo. Porque, olhando para a história recente, parece que há uma espécie de um alinhamento, né? Então, eu fico tentado a pensar assim, quando nós tínhamos no governo Lula políticas de inclusão, tais como as ações afirmativas, o Supremo as chancelou, jogou quase como sendo uma Warren Court nacional. Bastou virar o modelo, os pobres saírem da agenda e a gente ter uma reversão conservadora, e o Supremo, que não mudou tanto assim de composição, a gente teve acho que a inclusão do Alexandre de Moraes, não mais do que isso, apresenta o voto, tudo bem, não é pouca coisa, mas e não foi, né? E não foi, acho que, o voto decisivo, né? A Carmen Lúcia foi o voto de Minerva, e apresenta ali uma configuração bastante conservadora, quer dizer, a gente não teve uma mudança, né? 3, 4... meu ponto para colocar em termos mais evidentes, quão governista é o Supremo, qualquer que seja o governo? Boa tarde também. Meu nome é Isabela e a minha pergunta vai ser direcionada para a professora Marta, até pegando um gancho da Sara também, porque me surpreendeu alguns pontos do mapa, especificamente na questão do SUS, porque eu sou do Rio Grande do Norte também, faço mestrado na UNB, e durante a graduação eu estudei muito o SUS. Eu fiz trabalho de campo, estudei com os conselhos municipais de saúde, aplicava questionários, então eu senti um pouco dos gaps e em alguns momentos eu fiquei confusa com seus dados, porque eu não consegui entender, até também trazendo a pergunta da Sara, se esse aumento que teve na região Nordeste foi referente à quantidade de acesso ou se isso teve algum grau qualitativo também nos atendimentos, porque o Agripino, inclusive, do meu estado, né, senador do meu estado, e a grande parte, assim, como você trouxe, realmente, a direita ela tem que fazer uma conformação no discurso dela, principalmente num estado como o Rio Grande do Norte, que o debate ele não é econômico, é sobre melhorar as instituições. Então, eles não têm como trazer um argumento liberal, mesmo sendo da direita. Eles têm que trazer um argumento de intervencionismo mesmo, e de como melhorar os setores públicos. Então, o argumento deles sempre é de melhorar infraestrutura básica, hospitais e tal. E sempre esse é o argumento da direita. Só que, quantitativamente, pode ser que tenha havido mesmo essa maior inserção, mas eu fico na dúvida se, qualitativamente, esse maior acesso ele está, de fato, ajudando em que medida esse acesso, aquele gap que você traz de aumento, que os pobres eles estão conseguindo ter mais acesso, né? Só que eu fiquei realmente na dúvida se esse acesso ele está sendo igualmente pior para todos ou se ele está sendo melhorando de qualquer forma nessa inserção. Enfim, eu não sei se eu fui clara, mas obrigada. Começo eu? Então, eu vou pular todas as questões de igualdade, porque acho que tem gente que pode resolver melhor do que eu essas questões. O que só quero fazer um comentário sobre a fala da Marta, que eu gostei muito, e aprendi mais, eu achei que eu queria aprender de federação, eu gosto mais mesmo disso que você falou, então fiquei mais feliz. Evidentemente, são duas questões distintas, a questão do bem-estar, né, da melhoria de bem-estar, eu acho que isso que a gente tende a reconhecer como a parte bem-sucedida da Constituição. Houve, de fato, melhoria em todos os indicadores que você coloca, especialmente quando você olha para a saúde e ainda a educação, onde, vamos dizer, há uma frustração maior, né? O fato da universalização da educação, vamos dizer, de 1990, de 89, 90, aí você chega em 2000, você já tem, basicamente, uma universalização da educação. É fantástico, é uma revolução, né? Então, veja, isso é uma coisa. A outra coisa é a desigualdade no sentido pikettiano, que a Constituição, de fato, não conseguiu. Né? Um pouco, o Dimitri deu muita atenção à coisa da corrupção, mas um pouco das nossas indagações
de que maneira isso também está entrincheirado na Constituição, e isso é fruto dos acordos assimétricos. Ou seja, existia uma certa hegemonia de que a pobreza, no grau que ela chegava no Brasil, não era aceitável, a democracia não seria estável com esse grau de pobreza, então isso precisava ser resolvido, né? Agora, a preocupação com a igualitarização não é uma preocupação fundamental da Constituição, ou pelo menos os mecanismos que ela cria, especialmente os tributários, né? O Ronaldo faz uma crítica ao nosso texto que eu acho que é consistente, ele fala isso é menos constitucional do que infraconstitucional. Tá? Porque a desigualdade está entrincheirada basicamente na distribuição entre os tributos diretos e indiretos. Porque, na medida em que a grande carga tributária é indireta, ela recai de maneira regressiva sobre grande parte da população. E os diretos, acho que o próprio relatório, o último relatório da Receita Federal sobre o imposto de renda foi muito significativo, para mim, que era ignorante sobre o assunto, onde ele realmente demonstra como ali você preserva um grau de regressividade muito grande, né? Então, veja, a teoria dos velhos professores de direito constitucional é o seguinte: tudo isso está, o mapa desse poder está traçado na Constituição. A Constituição não foi simbólica, a Constituição foi real, para o bem e para o mal. Ela constrói políticas, constrói estruturas, que vão gerar o seu próprio resultado, mas, ao mesmo tempo, ela entrincheira privilégios, seja no sistema tributário, em outros sistemas, que vão preservar a desigualdade. Então, acho que essa era a nossa... Não sei se... Vamos lá, só as duas perguntas sobre crise. E aí é divertido porque, veja, a minha fala não há nenhuma certeza nela. Nós estamos imersos em alguma coisa, chamá-la de crise, até porque crise não tem um significado absolutamente claro, então, mas eu acho que vale a pena a provocação que o Tiago fez, né? Eu fui dar uma olhada na literatura sobre crise constitucional, né? E, basicamente, você tem três conceitos do que pode ser chamado de algo que decretou-se uma crise constitucional. Então, a primeira delas é quando você tem um poder externo aos poderes constituídos que interfere na solução do problema. Se o general Mourão desse certo, né? Então, nós teríamos uma clara crise constitucional, como nós tivemos no Brasil em diversas outras circunstâncias. Evidentemente que nós não estamos vivendo isso. Nós não temos uma crise de um poder externo à Constituição derrubando as instituições constitucionais, né? Uma segunda é quando há usurpação de um poder sobre o outro, né? Mais frequente é que o Executivo usurpe, sejam as funções legislativas, seja a função judiciária. Por exemplo, o caso da Venezuela é claro no que diz respeito à função judiciária. Vai lá, troca, tira o Supremo, põe outro, etc. Então, você tem uma crise que é interna, né? Uma terceira é quando a solução para uma tensão, a solução ofertada pela Constituição é inviável. E, portanto, você tem que consensualmente construir uma outra solução constitucional, porque aquela é o que o Peter Sober, que é um constitucionalista, fala, a Constituição não pode ser vista como um pacto suicida, né? Todos nós sabemos o que a Constituição manda fazer. O Eduardo Cunha tem que assumir o poder. Isso é um pacto, isso é um suicídio, você deixar que um delinquente... A Constituição não tem como... Bom, então você cria uma alternativa extraconstitucional para não se suicidar constitucionalmente, né? Veja, e aí o Dimitri, eu acho que nunca conversamos sobre isso, né? Eu tenho a tendência, veja, porque uma Constituição ela tem um conjunto de recursos de crise que é muito impressionante. Quer dizer, ela tem o impeachment, que é um recurso de crise, ela tem o estado de sítio, ela tem o estado de exceção, ela tem, vamos dizer, num Supremo moderador, um largo espectro de discricionariedade para a construção de solução à crise, né? Então, eu sou daqueles que tendo a achar o seguinte: nós vivemos um péssimo momento da nossa democracia, um momento regressivo, etc., mas eu acho que a Constituição tem conseguido resistir. Tá? Evidente que tem arranhões nesse processo. Há, sim, uma batalha de narrativa sobre a crise, né? Então, para alguns, há uma narrativa mais contundente da crise. O golpe, né? Houve um golpe quando usou-se o impeachment para tirar a Dilma. Para outros, falam, sim, impeachment é um instrumento de crise, mas é um instrumento previsto na Constituição. Você ontem mesmo deu o argumento. Olha, ela estava infringindo uma série de regras. Puxa, a gente nunca pensou nisso como elemento de impeachment. Mas o impeachment foi usado tão pouco no mundo inteiro que
que é difícil você estabelecer precedentes sobre para que ele serve. Então, a minha tendência é dizer, nós não vivemos uma crise constitucional. Nós vivemos, sim, um momento de inflexão de uma Constituição altamente resiliente, que foi reformada 92 vezes, e que, nesse momento de crise, também será reformada, e, portanto, ela será transformada em algo que era distinto daquilo que da origem, e, ao meu ver, preserva um pouco a sua... Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de inflexão muito forte, mas não vivemos um momento de crise, é onde os mecanismos previstos constitucionalmente estão funcionando, né? A questão do golpe é difícil, quer dizer, da mesma forma que você fala, foi usada de uma forma brutal, quer dizer, o impeachment usou-se de uma maneira não tradicional, mas é que o impeachment não tem tradição, esse é o fato. Nos Estados Unidos ele não tem tradição, ele nunca foi usado, tá? Então é difícil você também estabelecer onde está a linha do que é o correto uso dele ou não. Agora, claramente, o que a gente percebe é que o Legislativo tem, desculpem que eu estou... o Legislativo está tendo uma capacidade de determinação do Executivo muito grande. Isso acho que é uma mudança. Acho que eu não vou... Não sei se... Acho que eu já passei meus 5 minutos. Você quer falar sobre o contra-majoritário do... Tá. Então, tudo bem. Então, eu falo isso rapidamente. Veja, eu acho que, sim, a gente está tendo, com o Supremo tendo ficado tão mais poderoso, em face também não de usurpação, eu concordo com você. Foi uma transferência que se deu, ele foi exercendo, os outros atores depositaram expectativas, ele respondeu a essas expectativas, então isso gerou. Eu acho que, sim, nós estamos mudando de um modelo para um modelo de competição institucional, que eu... Veja, mas a competição entre os outros, né, e que um poder moderador... O Supremo claramente sai dessa função e ele passa a ser um competidor, né? Hoje, por exemplo, está decidindo a sua competição, se ele vai enfrentar ou se ele não vai enfrentar o legislador. Bom, falaria mais tempo, mas... Contra-majoritário, que o Mário, talvez... O Dmitry tem uma tese forte sobre isso. Tem várias teses. Teses não estão faltando. Pesquisa está faltando. E... Depois vamos discutir. Então, eu diria o seguinte, até seguindo a fala do professor Oscar sobre os sentidos da crise. O terceiro, continuando nesse terceiro significado dele, que me parece, eu diria que é aquilo que acontece, é aquele famoso momento em que o observador de uma realidade política ou jurídica decide fazer uma famosa periodização. A crise aí se expressa no seguinte, não mudou, não houve o golpe externo, não houve uma violência interna, mas, a partir desse momento, houve uma ruptura na forma de funcionamento das instituições. Aí seria, sei lá, a partir do governo Temer, nós temos uma inflexão que vai chamar de, diria o Berkovitch, Constituição dirigente invertida. Isso, certo ou errado, é uma ideia de que, a partir de agora, invertemos a Constituição. A partir de agora, o regime, como disse o próprio Temer, vira semi-parlamentarista. Isso acho que é o único no mundo que entende o que isso significa. Então, eu diria de que aquilo que deve ser discutido nesse momento, e isso respondo rapidamente ao professor Mário também, a nossa ideia da Constituição resiliente, que o professor Oscar apresentou e está publicada, e acho que há um amplo consenso no direito constitucional, é a ideia de que os três poderes funcionaram desde 88 juntos, com uma crise, uma pequena discussão da relação, mas os três poderes funcionaram juntos. Para mim, a maior comprovação de todas, e aí a nossa ideia, professor Maués, da rigidez complacente da Constituição, é a facilidade de reformar a Constituição. Como acontece o milagre que tantos partidos, tantas regiões do país, tantos poderes concordam com facilidade, uma taxa, sei lá, de 5 vezes por ano, mais ou menos, exatamente não é isso, mas mudar a Constituição. Então, isso é uma ideia, em 30 anos, mudar a Constituição 100 vezes. Se você for ler o texto constitucional, cláusula pétrea, exigência de quórum altíssima, possibilidade do Supremo suspender emendas constitucionais, não no detalhe do TRF, do Joaquim Barbosa, onde ele consegue se mostrar forte, mas então, os
três poderes, me perdi agora, todos os partidos, os três do governo, que é um amplo espectro, partido de um presidente absolutamente minoritário sempre, e o próprio Supremo sempre foram absolutamente condizentes. Então, a dúvida, e aí a crise seria, será que vai mudar a partir de agora? Vai funcionar no modo competição entre os poderes? Se mudar, nós vamos ter um segundo período de leitura constitucional. Eu acho que isso não será nem fracasso dos constitucionalistas, nem falta de previsibilidade, apenas muda o regime. O Supremo, para mim, em relação ao controle de constitucionalidade de leis federais, não sou o único, sei lá, tem várias pesquisas, mas estamos também fazendo uma aqui em fase de finalização, o Supremo foi absolutamente passivista. O Supremo sempre disse sim quando o assunto era sério. Não um assunto, digamos, sem custo econômico, como união homoafetiva, um assunto absolutamente secundário, como algo desse tipo, mas quando a questão era importância política ou importância econômica, o Supremo foi absolutamente condizente, reverente, submisso, passivo. Sobre isso não tem a menor... Quem fala em ativismo constitucional não lê aquilo que o Supremo decide, aquilo que os tribunais decidem. Então, a ideia é, mais uma vez, o Supremo vai questionar. Claro que há uma outra, quer dizer, estamos aqui indicando uma... Posso fazer a nota de rodapé só para... Onde ele foi ativista, reforma política, ou seja, onde ele derrubou grande parte das decisões com consequências perversas. Mas, digamos, a tendência, quer dizer, observando em 30 anos, quer dizer, claro que tem um outro caso. Existe o Gilmar Mendes no mundo, existe o Alexandre de Moraes, sei lá, isso é câncer, não sei, ebola, isso... Não, quando dizemos se eu estou de boa saúde, não nego o fato de que, eu não sei, ontem cortei o meu dedo, mas não há esse... A ideia, então, falando sério, seria de que a dúvida, professor Tiago, eu não sei responder, porque aí um francês da antiga escola diria de que aqui não é direito, é ciência política. Há uma possibilidade de periodizar de acordo com o mandato de um presidente. Se a partir do governo Temer mudarem as regras de aplicação da Constituição, se, por exemplo, o impeachment virá claramente uma forma de você se livrar voto de desconfiança do presidente ou de recall do presidente, isso será uma mudança. Eu queria, talvez, colocar uma questão, um pouco fazendo pensar aquilo que... E a forma de consenso que o texto constitucional reflete, que para mim é algo importante, eu tenho mais a opinião de que a Constituição, ou a forma de consenso não foi nem um compromisso dilatório, que o Carlos Schmitt e o professor Oscar, no seu doutorado, analisam como o professor Moés chamou isso de não decisão, nem a ideia de um compromisso como a típica negociação. Eu corto isso, você corta o outro, então damos as mãos porque o contrato está fechado. A ideia seria de colocar no texto o maior número de possibilidades. O ministro Nelson Jobim uma vez contou uma história que é bem indicativa, e eu, no texto constitucional, tenho várias indicações do mesmo sentido. Ele disse: os partidos políticos brigavam sobre o descanso semanal aos domingos. O compromisso dilatório seria: não vamos falar, a Constituição não vai falar sobre descanso semanal. A segunda ideia, dizer apenas, a ideia, aspas, sei lá, de direita ou capitalista pura, haverá descanso semanal. Segunda ideia, não haverá descanso nenhum, porque você nasceu para trabalhar. Terceira ideia, católico, trabalhista, haverá descanso aos domingos. O que a Constituição diz? Nelson Jobim, que teve a ideia de fazer isso. Descanso semanal, preferencialmente aos domingos. O que vocês entenderam? Haverá ou não haverá descanso aos domingos? Eu não sei. Mas a ideia seria, então, nesse caso, aqueles que não queriam descanso aos domingos foram contemplados, preferencialmente, na empresa do Oscar, no estado do Rio Grande do Norte, no ramo da metalurgia, não haverá. Mas também haverá. Ou seja, a Constituição, essa é a estratégia. Agora, pega a Constituição, vem uma norma, um decreto dizendo: no ramo da metalurgia haverá descanso às terças-feiras. Eu sou ministro do Supremo. É inconstitucional essa lei? Ou não é? Posso fazer algum... Então, nesse momento, digamos assim, a Constituição mostra as suas possibilidades de ser interpretada seriamente ou não seriamente, e aquilo que significa essa norma, então, para o Supremo, tem alguma, ou para qualquer tribunal do trabalho, tem alguma relevância
ou do jeito que foi feito, descanso semanal, preferencialmente os domingos, não significa rigorosamente nada. Apesar de eu entender algumas palavras e ter alguns símbolos. Então, aí seria não a ideia do símbolo, mas a ideia de uma realidade onde o texto constitucional contemplou todas. Então, todo mundo disse o Nelson Jobim, com a ideia dele ficou satisfeito. Beleza. Ninguém ia discordar dessa norma. O que isso agora significa na prática? E haverá uma crise se, a partir de amanhã, sair uma lei dizendo nunca haverá descanso obrigatório dia nenhum, o empregador decidirá quando o trabalhador vai descansar. E o Supremo falou, é isso mesmo, porque preferência é uma coisa que depende disse a Carmen Lúcia 3 vezes por dia. Agora que estamos na crise, as coisas... Tá. Bom, eu também serei rápido e vou me concentrar nas questões sobre desigualdade, porque sobre o Supremo e tal, só tenho que escutar. O primeiro ponto é o seguinte, eu acho que a metodologia, ou a métrica do Piketty, ela foi muito útil para a gente entender a concentração da desigualdade, da riqueza no Brasil. Então, nós hoje sabemos que o 1% mais rico concentra aproximadamente 25% do total da riqueza e não paga imposto. Então, isso é muito, isso remete para a sua questão. Mas eu acho que, do ponto de vista do entendimento dos conflitos, a metodologia do Piketty não nos dá muita milhagem. Tá? Primeiro, porque expropriar o 1% é excepcional em qualquer lugar do mundo. Ele mesmo diz, na Europa, a desigualdade caiu por causa da guerra, não por causa da democracia, ou sobre epidemias e tal. Eu acho que o nosso conflito distributivo não é entre os muito pobres e a elite, como quer o Lula, mas é entre os muito pobres e aqueles que compram serviços dos muito pobres, que estão imediatamente acima. Aquele gráfico lá mostra que os que estão lá que estão na metade da distribuição, eles ganharam menos renda e eles têm que comprar serviços daqueles cuja renda está aumentando, porque a gente não tem um sistema de serviços públicos. Então, o drama de qualquer família, não de classe média, mas intermediária no Brasil, como é que ele formaliza a empregada doméstica, cuja renda está crescendo, né? Com a renda dele não crescendo na mesma velocidade, e não pode prescindir da empregada doméstica porque ele não tem uma creche pública, um setor público para deixar os seus filhos, e, se tiver, é certo que tem uns 2 meses de greve por ano nas escolas públicas. Então, esse é o principal conflito distributivo que gera uma reação não da elite contra a queda da desigualdade, mas dos setores intermediários. E eu acho que isso nos ajuda a entender a reação conservadora no Brasil, que não é da elite, é de quem compra serviço dos muito pobres, que não está muito melhor do que os muito pobres, porque a renda é muito concentrada. Então, isso o Piketty não permite entender, porque você tem que analisar o conflito entre os outros 99%. Bom, então, o problema é claro que nós vamos ter que rever o problema do gasto, né? Mas, menos do que o nível da arrecadação, o nosso debate é quem é que paga imposto. Que esse debate de que ninguém aguenta mais a pagar imposto, isso só interdita o caráter redistributivo do nosso sistema tributário. Bom, o Mário está desesperado aqui, eu vou acelerar. Problema dos dados de saúde, tá? e da desigualdade regional. A rigor, nós não temos no Brasil um problema regional, no sentido de que ele tenha uma razão geográfica. O que nós temos no Brasil é concentração espacial da pobreza. Então, tudo que melhorar a vida dos pobres vai melhorar, vai aparecer mais fortemente no Nordeste, porque é a região que tem maior concentração de pobreza. Tá? Aqueles dados de saúde são dados sobre situação de saúde, não é sobre atendimentos. E é a situação de saúde básica, não é hospitalar. Se fosse hospitalar, o quadro seria outro. E, de fato, a desigualdade no atendimento básico no Brasil caiu muitíssimo
nesse período. Por quê? Por causa daquele gráfico lá geral. Que aquele gráfico pega todo mundo, mas como a concentração do primeiro quintil está no Nordeste, isso vai se refletir em melhora mais do que proporcional na região Nordeste. O problema do intertemporal e do intergeracional é muito difícil ser respondido assim rapidamente, porque tem muitas transferências entre gerações, intertemporal. Esse mecanismo da queda da desigualdade é muito complexo, tem muitas coisas operando, né? E qualquer resposta fácil, ela certamente é desinformada sobre esse problema. Tá? Vou aproveitar também essa parte final para falar um pouco mais dessa questão da crise, né, da crise constitucional. A maneira como eu trabalhei a partir da ideia dos acordos constitucionais, né, talvez no decorrer da exposição não tenha ficado tão claro, é que se esses acordos fundamentais não estão sendo mais respeitados por uma parcela importante, né, da sociedade, dos seus representantes políticos, isso representa uma crise da Constituição. A partir da ideia que nós apresentamos aqui como ponto de partida. Como é que os dados que eu apresentei aqui podem ser interpretados para conduzir a um diagnóstico de crise constitucional? Nós tivemos muita dificuldade para estabelecer esses acordos no processo constituinte. Isso gerou a um ciclo acelerado de reformas constitucionais logo nos primeiros governos pós-Constituição, aquele dado que eu apresentei das emendas do Fernando Henrique e do Lula. Mas observem que no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma há uma inflexão. Não só você diminui o número de emendas constitucionais, como também cai, neste momento apenas, a proporção das emendas em matéria fiscal e tributária. O que é que isso indica na nossa análise? Uma estabilização do pacto constitucional. Naquele momento foi possível, também aproveitando a melhora dos indicadores econômicos do Brasil, estabilizar esses acordos. Esse quadro não é mais o quadro atual. E talvez o meu diagnóstico fosse diferente se nós estivéssemos tentando, sem alterações significativas nas normas constitucionais, lidar com esse momento de crise fiscal, crise econômica e redução, portanto, dos serviços públicos e das políticas públicas, inclusive aquelas mais relacionadas aos direitos sociais. Mas quando nós temos a aprovação do novo regime fiscal, não só isso demonstra que não conseguimos manter a estabilidade do acordo constitucional em algo que é fundamental, que é como se vai fazer a distribuição do orçamento público, como nós estamos, essa é a norma que está em vigor, estabelecendo que por 20 anos não será possível aumentar de maneira significativamente o gasto social no país. Então, Marta, eu fico pensando, o que talvez aconteça, o que deve acontecer em relação aos teus gráficos do SUS, só para ficar nesse que tu apresentaste. Eu acho que é possível, não vou dizer que é provável, que haja uma reversão. Quer dizer, daqui a 2 anos, espero que não, né? Mas, no mínimo, é uma possibilidade que daqui a 2 anos, quando a Marta vier, aquelas tabelinhas elas vão começar a aparecer para baixo. E aí, o que nós podemos pensar, se esse quadro se confirma, em relação a algo que também é importante no trabalho de vocês, que é a ideia da lealdade constitucional. Né? O êxito da Constituição, os êxitos que o regime constitucional teve nesse período, também estão associados ao fato de que, em determinado momento, não em todo esse período, a Constituição era utilizada como marco para a solução dos conflitos. Hoje, eu tenho dúvidas se ela continua prestando esse fundamental serviço para a sociedade brasileira. Qual é a perspectiva, né, de manutenção dessa lealdade se parcelas significativas da sociedade e dos seus representantes políticos não identificam mais a possibilidade de manter uma evolução na redução da pobreza?
não identificam mais a possibilidade de manter, embora em ritmo lento, a redução das desigualdades. Então, acho que esses são problemas realmente muito sérios que nós estamos enfrentando agora, que eu não sei se as eleições de 2018, que acho que qualquer candidato que for vitorioso terá um grande questionamento de uma parcela significativa da população. Temos um candidato, isso para mim não é só um sintoma, né? Temos um candidato que aparece bem colocado nas pesquisas, que tem o programa anticonstitucional, né, e que pode ter um percentual de votos, né, estou falando do Bolsonaro, pode ter um percentual de votos importante aí. Então, essas questões, né, é que me fazem realmente utilizar a palavra crise. Se esse acordo constitucional não for recomposto, e acho que não é possível ele ser recomposto sem uma nova maneira de trabalhar o conflito distributivo na sociedade brasileira, e aqui acho que é fundamental o que tu falaste, Oscar, sobre a questão do sistema tributário, especialmente a relação entre impostos diretos e indiretos, o que nós temos visto de 2013 para cá, eu acho que é um quadro, inclusive, que tende a se agravar. Talvez com algumas melhorias em relação a momentos em que economicamente nós possamos estar funcionando melhor, mas mantendo, né, um questionamento que hoje existe à Constituição, ao regime constitucional de 88.